Olá e seja muito bem-vinda ao nosso canal de aprendizado. Aqui, hoje aprenderemos sobre como utilizar a validação de dados. O recurso de validação de dados ele é bem simples, bem intuitivo, mas muito poderoso. Como você pode utilizar ele no seu dia a dia é o que abordaremos hoje nessa aula. Vamos supor que você queira separar os itens e atividades de membros da sua casa, de participantes da sua residência. Vou colocar aqui 3 representantes como uma coluna nomeada como responsável. Nessa coluna nós temos Aline, Roberto e a Ana. Na segunda coluna nós colocaremos a atividade que essas pessoas podem desempenhar. E aqui nessa terceira coluna, nós colocaremos o turno. Perfeito. Temos a estrutura da minha planilha, da minha tabela pré-produzida, com os meus responsáveis. Uma coluna onde incluiremos as atividades e aqui incluiremos o turno de cada um, o turno que ele vai realizar as atividades. Qual que é a ideia da validação de dados? Imagine o seguinte, você compartilha essa planilha com mais pessoas e nem sempre todo mundo coloca as informações de acordo com o que você está esperando. Com a validação de dados, você consegue filtrar e determinar quais alternativas essas pessoas têm para incluir e inserir na sua planilha. Ou seja, ele tem uma quantidade de valores limitada para poder preencher. Ela não pode inventar e nem criar valores para poder colocar na sua planilha. É diferente se eu for preencher agora. Por exemplo, atividades corriqueiras da sua casa, não sei. Vamos supor aqui que você tenha lavar a louça. Segunda atividade, para Roberto sobrou pagar as contas. Ou seja, ele foi o grande contemplado de hoje. Uma das atividades mais pesadas da casa. E a outra que ficou para Ana será ir na lotérica. O turno que cada um vai fazer isso? Vamos dividir, nós temos 3 turnos, vamos deixar um para cada um. No caso, a Aline vai ficar com o turno da noite, a louça. O Roberto vai ter que pagar as contas, vai ter que ser em horário comercial, de manhã ou de tarde. Para conciliar com a lotérica, eu vou deixar o pagar as contas à tarde e ir na lotérica vai ficar para de manhã. Somente para que você consiga entender as informações e os modelos que a gente pode utilizar. Mas poderia ser qualquer tipo de conteúdo. Você pode incluir qualquer tipo de conteúdo aqui na sua planilha, tá? E nos seus dados. Isso você vai adaptar à sua realidade. Aqui é só um exemplo para que você possa entender como é que essa estrutura funciona. Perfeito. Como você viu, eu poderia incluir qualquer tipo de informação. Entretanto, eu não quero que as pessoas incluam qualquer tipo de informação. Eu quero simplesmente que ela escolha entre lavar louça, pagar as contas ou ir na lotérica. E para turno, somente entre manhã, tarde e noite. Eu não quero que ela invente um novo turno aqui, meio da tarde, quase noite ou metade da manhã. Ir na lotérica, pagar contas e lavar louça são os exemplos que nós temos aqui. Poderia ter mais milhares de atividades, mas eu quero simplesmente que eles usem e trabalhem com essas 3 atividades. Então tá bem simples. Fica muito fácil para que você consiga dividir essas atividades entre os participantes. Como é que nós faremos isso? Vamos arrancar isso daqui.
Vou jogar aqui para o lado, só para a gente ter como referência. Aqui na minha atividade, eu viria em validação de dados dentro da minha aba Dados. Provavelmente na sua planilha do Excel, que é aqui estamos utilizando a ferramenta Excel como referência, você viria em Dados e Validação de dados. Dentro, você inclui Validação de dados. Permitir, ao invés de qualquer valor, você incluiria como lista. E dentro da lista, nós incluiríamos as nossas atividades. Quais são elas? Vamos lá. Primeira, lavar louça. Vírgula, pagar as contas. Vírgula, e ir na lotérica. Porém, você vai perceber que nós teremos um pequeno probleminha ao terminar essa validação de dados no formato de lista. Veja qual o resultado que teremos. Opa, ele criou uma caixinha com opções. Mas está um pouquinho estranho. Quando eu clico, ele traz todas as minhas opções dentro de uma única linha. Não era bem isso que eu queria. Se eu clicar aqui com opção, você vai ver que ele traz tudo em uma única opção. Lavar louça, pagar as contas e ir na lotérica. Por quê? Porque o meu separador, isso foi intencional, o meu separador no Excel, ele não é a vírgula para que eu inclua os meus dados. Ele é o ponto e vírgula. Ou seja, eu clicando de novo na minha célula que já está formatada com recurso validação de dados, em lavar louça, eu coloco ponto e vírgula e vou dar Enter. Observe a diferença. Se eu ver aqui nas minhas opções, eu vou apagar o resultado que eu tenho e vou validar as opções. Opa, ele já quebrou a minha primeira opção em lavar louça e a segunda ele ainda utiliza como pagar as contas e ir na lotérica. Por quê? Porque o meu separador não está com ponto e vírgula, está com vírgula. Então vamos corrigir mais esse também. Validação de dados e ponto e vírgula, sabendo o porquê que você está fazendo. Então vamos lá, é ok. Pronto. Eu tenho as minhas opções aqui prontas. No caso, a minha Aline era lavar louça. Então eu posso ir, ao invés de ter que digitar, eu simplesmente seleciono a opção pagar contas ou ir na lotérica. Puxa, então para cada um desses, você deve estar se perguntando, eu vou ter que escrever e fazer essa aplicação de validação de dados? Porque esse aqui não está com opção. Quando eu clico aqui na minha célula, nesse quadrado que representa o cruzamento da coluna B com a linha 2, você pode ver que aparece uma caixinha, uma seta aqui do lado, onde ele abre as opções. Isso não está acontecendo aqui. Por quê? Porque eu formatei simplesmente nessa primeira. E como é que eu poderia replicar essa informação e essa formatação para as demais linhas? Simples. Aqui no canto inferior direito da sua caixinha, você tem um recurso que ele replica os dados formatados para as demais células. A formatação que você acabou de fazer para as demais células. Se eu vier aqui e arrastar, você vai perceber que ele já automaticamente trouxe a mesma opção que estava selecionada e com a minha caixinha de validação de dados também. Então é só vir aqui e alterar. Venho aqui e altero. Isso funcionaria se eu tivesse 10, 20, 30 ou N responsáveis aqui na minha primeira coluna. Então, agora que você já entendeu, você pode aplicar esse mesmo recurso para o turno. Porém, antes disso, veja comigo aqui. Se eu tentar inserir qualquer informação que não seja válida, por exemplo, atualizar planilha. Eu não tenho essa informação na minha lista de dados. E você deve se recordar que ele tem que preencher somente com os dados que nós definimos na validação de dados. Estou incluindo o item fora dessa lista.
Fala que este valor não é permitido de acordo com a minha planilha, com a minha validação de dados. Maravilha, então isso está funcionando perfeitamente. Uma mensagem não muito agradável, a gente vai trabalhar um pouquinho mais para frente uma forma de customizar isso e deixar ela com uma cara muito mais amigável. Porém, entenda no momento que ela está apenas validando os dados que você acabou de formatar. Ótimo. Tá fácil, até agora está fácil. Porém, você tem uma outra forma de fazer. Você viu que a gente criou uma validação de dados, preenchendo item a item e separando por pontos e vírgulas, correto? Meu primeiro item, minha primeira opção, ponto e vírgula, segunda opção, ponto e vírgula, terceira opção. Nesse caso, ao invés de preencher, nós vamos utilizar dados que já estejam preenchidos. Como assim? Verifica aqui na minha coluna K, eu já tenho noite, tarde e manhã. Eu não quero escrever isso novamente, eu quero utilizar essas informações para que eu possa trazê-las como opções. Vamos ver como é que isso vai funcionar. Acompanha comigo. Vamos passo a passo. Selecionou o local onde você vai aplicar a validação de dados. Validação de dados ativa. Escolho a opção permitir lista. E aqui em fonte, eu clicarei na setinha e vou selecionar as opções que devem funcionar como alternativas da minha validação de dados. Então, no primeiro caso, veja comigo, no primeiro caso nós preenchemos um a um. Lavar louça, ponto e vírgula, pagar as contas, ponto e vírgula, ir na lotérica. Diferente, nesta situação, nós estamos selecionando os dados que já estão preenchidos em algum lugar da nossa planilha. Eu venho, confirmo, pressionando a tecla Enter. Perfeito. Veja que ele automaticamente já preencheu a posição. Então, voltando, vou apagar a informação, setinha, seleciono, clico e seguro com o botão esquerdo do mouse e arrasto até o final da minha lista das opções que eu quero que sejam preenchidas. Pressiono a tecla Enter, confirmo com o meu botão OK. Ixi, não funcionou. Olha, não está aparecendo informação nenhuma. Está assim, é só você clicar diretamente aqui na sua seta do lado da sua caixa e você vai observar que as suas opções já estão disponíveis. Então, no caso da Aline, ela ia atuar no turno da noite. No caso do Roberto, mas não está funcionando. Já sei então, agora é hora de chorar. Negativo. Porque além de você fazer esse monte de careta que só vai me dar vontade de sair correndo, você não vai ajudar a resolver o seu problema. Como é que a gente replica? Seleciona a caixinha com um clique. No canto inferior direito, quando ele se transformar nessa cruz preta, clica, segura e arrasta. Você replica as informações para as demais células. Ou, se você preferisse, na hora de fazer a sua validação de dados, eu vou voltar a umas casas aqui, algumas ações. Quando eu não tinha meus dados formatados, minha validação feita, eu seleciono os 3 ou N células que eu quero formatar com a minha validação de dados. Veio na opção adequada, lista, e então seleciono quais são as alternativas válidas. Meu caso, noite, tarde, manhã, pressiono Enter e OK. Prontinho, todas já estão disponíveis com as opções noite, tarde e manhã. Muito simples. Viu que fácil? Agora você já sabe fazer uma lista suspensa utilizando o recurso de validação de dados. E lembra que eu falei para você que de bônus eu ainda ia te ensinar como você pode colocar uma mensagem amigável para quando aquela pessoa insistente vem
e coloca uma informação que não corresponde a algo que está na sua lista, aparece uma mensagem que não é muito amigável, não é fácil de ler, nem sempre todo mundo consegue entender. Para você resolver isso, eu vou fazer o teste com apenas uma célula, venho em validação e prossigo para a aba alerta de erro. Aqui você tem algumas opções. No caso, quando a opção não estiver dentro do que você definiu como uma alternativa válida, você vai deixar como parar, ele vai bloquear as próximas ações enquanto a pessoa não pressionar um OK de que está ciente de que tem que preencher uma informação válida. O título é preencha. Essa é a informação que eu estou definindo, mas você pode escolher qualquer tipo de retorno, qualquer tipo de mensagem. Preencha a informação ou preencha o campo corretamente. A mensagem de erro é você, alta, letras maiúsculas, para entender a gravidade do que está fazendo. Você preencheu inválidos. Bem simples, direto, não tem desculpa para falar que não entendeu. Se não entendeu, volta para o começo e lê novamente. Vou fazer o teste aqui. Uma informação que não temos na nossa lista, o NoiPP. Vou dar um Enter. A mensagem é preencha o campo corretamente. E o retorno é você preencheu com valores inválidos. É muito mais amigável, muito mais direto. Opa, então se eu preencher com valores errados, vamos lá, vou repetir. E vou preencher com o valor certo. Se eu vier aqui e colocar uma informação válida, noite, ele aceita. Tarde, madrugada, madrugada. Ué, mas a minha mensagem está diferente. Sim, quando você formatou, essa mensagem você fez somente para uma célula. Para replicar, canto inferior direito, clica segura e arrasta. Altera as opções para o que você definiu para cada um. No meu caso foi noite, tarde e manhã. E agora sim, se eu digitar qualquer coisa, madrugada, pressionar Enter, a minha mensagem de erro já vai ser apresentada automaticamente. E aí a sua imaginação e o que você achar que é mais viável, então você escolhe qual que é o melhor caminho para que você gere os seus dados e a sua mensagem de erro neste caso. Aí você pode se perguntar, né? Quando você inclui uma nova regra de validação de dados, fica vazio, fica sem informação. Como é que a pessoa vai saber com o que tem que preencher, talvez sem precisar clicar aqui? Tem uma forma simples de você contornar este evento. Você vem novamente em validação de dados, mensagem de entrada. Vou criar aqui um título qualquer de aviso. Nesse campo você terá que preencher, favor, preencher manhã, tarde. Então, ok. Você percebe que automaticamente ele já exibiu a minha caixinha de comunicado aqui. Então, toda vez que você tiver com a caixinha selecionada, ele vai aparecer esse aviso. Então, o que é que eu tenho que fazer? Favor preencher com manhã, tarde ou noite. Então, vamos lá. Quero manhã. Por quê? Porque quando eu defini o meu manhã, ele estava com acento. Então, você terá que preencher exatamente da mesma forma que você colocou.
na sua lista. O manhã é diferente do manhã. Noite. E se eu colocar em letra maiúscula, funciona? Funciona. Normalmente. Ele entende perfeitamente. Maiúsculo ou minúsculo, ele não tem problema. Ele só tem problema se você colocar informação diferente. No caso, manhã é diferente de manhã. Eu espero que você tenha curtido essa dica, que seja útil para você. Aplique, faça os testes na sua máquina, ou na máquina do amigo, ou na máquina do companheiro, e explore ao máximo para que nas próximas aulas você esteja já treinado para que eu vim com força total nos próximos exercícios. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. E se tiver sugestão de conteúdos que você queira saber mais, não deixe de nos avisar. É sempre um prazer ter você aqui conosco. Um forte abraço e até a próxima!